Bom dia! Nesse vídeo, eu e meu grupo iremos falar sobre o soneto 72 do Cláudio Manuel da Costa, um dos principais arcadistas brasileiros, e explicar as classes gramaticais das palavras e suas funções. E esse poema ele é considerado loucos amenos porque ele representa um ambiente calmo e natural, típico do cenário do arcadismo. Agora eu vou classificar os dois primeiros versos do nosso soneto. Primeiro verso: já rompe nice a aurora da manhã. O já que faz papel de advérbio de tempo, porque ele dá tempo em que a nossa ação ocorre. A nossa ação é o nosso verbo, que é rompe. Rompe é um verbo da segunda conjugação, que aqui está conjugado na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, e é uma voz ativa. Nice é substantivo próprio, porque é a quem o autor quer se referir. Aqui faz papel de artigo definido, porque ele concorda tanto em número e gênero com o nosso próximo substantivo, que é aurora. Aurora que faz papel de substantivo porque ele provém do fenômeno natural da aurora. Aqui é uma junção de preposição mais artigo, para poder a gente ligar com manhã, né, nossa preposição para ligar com manhã, e o para concordar com manhã, porque a manhã aqui não faz papel de advérbio, sim papel de substantivo, porque ela não modifica nem o advérbio e nem o verbo, mas sim dá ali a característica do período do dia. Segundo verso: o negro manto que é a noite escura. Que faz papel de artigo definido e masculino, porque ele concorda com o nosso substantivo, que é manto. Negro aqui é um adjetivo qualificativo, porque ele traz uma característica ao manto, que seria essa cor escura. Manto aqui é o nosso substantivo comum, porque é ele que vai ser dada a essa característica. É uma preposição que vai ligar a manto ao nosso próximo termo. É uma preposição essencial, que é um pronome relativo, que retorna a ideia do manto. É um artigo definido, feminino, que vai concordar com noite. Que noite é o nosso substantivo, porque ele aqui não está fazendo o papel de indicar o tempo, e sim só funcionar como um período do dia, sendo um substantivo comum. Escura é um adjetivo qualificativo dando a característica da noite, ou seja, a noite escura. A palavra sufocando é um verbo e a indicação continua junto de outra ação. A palavra a é um artigo e acompanha e determina o substantivo face. Face, que é um substantivo, nomeia a parte ou lado do sol. Pura é um adjetivo e dá uma característica para a face. Do é uma preposição mais artigo e liga a face a sol, indicando posse. Sol é um substantivo e nomeia o astro. Tinha é um verbo e auxilia formal tinha escondido. Escondido é um verbo e é uma ação concluída do passado. A é artigo, como eu tinha falado, e determina chama. Chama é um substantivo e nomeia fogo ou luz. Brilhante é um adjetivo e caracteriza chama. Que alegre, que suave, que sonora. Que é um pronome exclamativo, usado só para intensificar os adjetivos. Ele não exerce função sintática, só dá mais emoção e destaque. Alegre, suave e sonora são adjetivos qualificativos, que descrevem o referente oculto, a fonte. Cada um expressa uma qualidade diferente. Alegre, sensação agradável. Suave, suavidade sonora. Sonora, característica do som. O trio cria uma graduação poética. Alegre, suave, sonora. Murmura aqui aquela pequena fonte. Murmura, verbo no presente, indicando a ação atual. É intransitivo, ligado ao som que a fonte faz. Aqui, advérbio de lugar, mostra onde a ação acontece. Aquela, pronome demonstrativo, aponta a fonte e indica certa distância. Pequena, adjetivo que qualifica. Fonte, dando ideia de tamanho. Fonte, substantivo, núcleo de sujeito, de verbo. Murmura. Conjunção coordenativa aditiva invariável, liga frases sem subordinação. Nestas, pronome demonstrativo feminino no plural, função adjetiva, contração de em mais estas. Campos, substantivo comum concreto masculino no plural, primitivo, é núcleo de nestes campos. Cheios, é adjetivo masculino plural simples, qualifica campos e também adjunta adnominal. Preposição essencial invariável. Verdura, substantivo comum feminino no singular. Pronome exclamativo invariável. Intensificação verbal e o valor emocional. Cresce, verbo terceira pessoa singular, presente do indicativo voz ativa. Artigo definido masculino singular. Determina o substantivo prazer.
Prazer, substantivo comum abstrato masculino, é o núcleo do sujeito cresce. Que, pronome relativo invariável. Tanto, advérbio de intensidade invariável, modifica o verbo melhorar. Melhora, verbo terceira pessoa singular do presente do indicativo. Do verbo melhorar, ação atribuída ao prazer. Só minha alma em triste melancolia. Só, advérbio. Advérbio de exclusão. Significa somente, invariável. Minha, um pronome possessivo. Determina, indica posse sobre alma. Tem função adjetiva. Alma, substantivo, núcleo do sujeito. É comum, abstrato, de feminino singular. Em, preposição, invariável. Introduz o adjunto adverbial em triste melancolia. Triste, adjetivo. Qualifica o substantivo. Melancolia é uniforme, não varia entre masculino e feminina. Está no grau normal. Melancolia. Substantivo. No meio estado psicológico. É o núcleo do comprimento. Preposicionado em melancolia. Por não poder ver-te, Nízia adorada. Por é uma preposição, já que introduz o sentido de causa na oração reduzida. Não. Advérbio. Advérbio de negação, já que modifica a ação do verbo poder. Poder é um verbo. Está na forma nominal. Infinitivo pessoal. Ver-te. É o verbo, mais o pronome oblíquo. O verbo está no infinitivo. O pronome funciona como objeto direto, ligado por enclíase. Nise. Um substantivo próprio. É o vocativo, o nome da pessoa a quem o falante se dirige. Adorada. Um adjetivo. Qualifica um substantivo próprio. Nise. Ainda não sabe o que é alegria, e tendo sido trocada a suavidade do prazer. Ainda, advérbio, expressa tempo. Não, advérbio, expressa negação da ação. Sabe, verbo, indica a ação de ter o conhecimento. O, pronome demonstrativo, substantiva a oração seguinte. Que, é o pronome relativo, liga a oração subordinada à oração principal. É, verbo, indica estado ou existência, o verbo ser. Alegria, substantivo, nomeia um sentimento. E, conjunção coordenativa, indica adição das ideias. Tendo, o verbo do gerúndio, forma nominal do verbo ter. Sido, verbo do particípio, forma nominal do verbo ser. Trocada, verbo do particípio, indica a ação sofrida. A, artigo definido, define o substantivo suavidade. Suavidade, substantivo, nomeia uma qualidade. D, preposição, estabelece relação aos substantivos. E prazer é um substantivo e nomeia um sentimento ou sensação. A palavra tanto, ela é um advérbio. Ela intensifica o mais, mostra que algo aumenta. O mais, ele é um advérbio. Aumenta o sentido do verbo aborrece, indica comparação. O aborrece, ele é um verbo. Ele é a ação de sentir incômodo ou desagrado. É o verbo principal da frase. A palavra a, ela é um artigo. Ela acompanha o substantivo luz. Deixa claro qual luz. Luz, ele é um substantivo. É o sujeito. Nomeia o fenômeno natural luz. Do é a preposição mais o artigo. Ele liga luz a dia, forma da luz do dia. E por último, o dia. Ele é o substantivo. Ele especifica qual luz. A luz do dia. Quanto à sombra da noite lhe agrada. Quanto, advérbio correlativo. Advérbio comparativo proporcional e invariável. A, é um artigo. Definido. Está no feminino regular. Sombra, é um substantivo. E comum, e também está no feminino regular. Da, que é a preposição mais artigo, que vem de de mais a, que também está no feminino regular. Noite, é um substantivo. Comum, e está no feminino regular, concreto. Lhe, pronome pessoal oblíquo átomo. Vem de terceira pessoa do singular. Função do objeto indireto. Agrada, é um verbo. Vem do verbo agradar, presente indicativo. Na terceira pessoa do singular. Verbo transitivo indireto.